Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Uai. E hoje é um episódio especialíssimo, não é não, Luquinhas? Especial, e hoje nós trocamos de roupa, inclusive, né? É um outro dia. É um outro dia. A magia da TV, Luquinhas. É a magia da TV. Chama trocar de camisa no mesmo dia. E hoje nós estamos recebendo um convidado que nós já conversamos antes. Deu uma moral pra nós. Deu uma moral. Né? Só 2 horas e uns quebrados de papo. Foi um papo muito legal. Que a galera, se quiser ouvir, tem lá no nosso Spotify. Tá lá no Spotify, procure lá. Né? Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, em plena pandemia, o pau no auge da quebrando, pandemia. o bicho pegando, e a gente entrevistou o Zezil, que está aqui agora Seja presencialmente, bem-vindo, direto de Obrigado. São Paulo, a moral que a gente tem. E se apresente, para quem não te conhece. Para quem não me conhece e para quem conhece também, meu nome é Zezil. Eu sou artista, sou cantor e compositor, sou também cineasta e escritor. Além disso, eu também tenho uma outra carreira paralela, que eu sou médico, sou pós-graduado em saúde mental e tenho especialização em hipnose clínica. É egresso aqui da FUNORTE. Sim, né? formei aqui na FUNORTE. Está sendo um prazer vir aqui voltar às Retornar. origens para poder participar desse encontro aqui. Zezil, nós começamos há 2 anos atrás, tratamos uma série de assuntos. Vou datar o episódio aqui, hoje é dia 30 de junho, dia 28. Foi só um detalhe aqui, um dia após o aniversário dele. O aniversário dele foi ontem. E 2 dias após o Dia Internacional É justamente isso que eu queria falar contigo. do Orgulho LGBTQIAPN+. O que mudou nesses 2 anos, você percebeu, em relação às políticas públicas para o público LGBT, em relação à saúde, em relação a reconhecimento de direitos? Há muita coisa, né? Assim, eu acho que é isso. Eu sempre acho que a gente está indo devagar demais, que a gente precisa correr atrás dos nossos direitos sempre, mas quando a gente, principalmente no dia 28 agora de junho, quando chega nessa data e a gente olha para trás tudo que aconteceu em tão pouco tempo, né? Depois da Revolução de Stonewall, que foi a origem de toda essa data, toda essa comemoração e todas as paradas que existem no mundo hoje, essa revolução começou por causa disso. E a gente vê que naquela época os policiais invadiam bares, prendiam pessoas na rua por serem gays. Incrível, porque em 68 teve revoltas feministas no mundo todo, e em 69... Mas toda essa revolta, o feminismo, a revolução antirracista e a revolução de direitos LGBTQIA+, foi meio que um movimento junto, um dava força para os outros, porque tanto é que a Marsha P. Johnson, que é a principal representante, era uma mulher trans, drag queen, principal representante dessa marcha da Stonewall, da revolta de Stonewall, era uma mulher negra, era uma mulher trans negra, drag queen, e ela que é a cara dessa revolução, ela foi uma das que tomou frente contra a polícia e organizou todo esse movimento também. Então, assim, a luta contra a homofobia é uma luta que também é uma luta antirracista. Tanto é que foi por isso, e é uma luta também antimachismo, é uma luta feminista também. A gente anda tudo unido, por isso que na nova bandeira LGBT QIAPN+, tem as cores da bandeira trans, incluíram as cores branca, rosa, azul claro, marrom e negro, que são as cores também do movimento antitransfobia e do movimento antirracismo. A sua militância, como é que você faz? Através de quê? Nessa área? Eu acho que eu vivo a militância hoje em dia. Eu acho que é um processo para todo mundo, que a gente nasce num país racista, homofóbico, machista. Então, assim, a gente tem que se desconstruir. Esse é um processo. Quando eu estava aqui em Montes Claros, por exemplo, hoje, olhando para trás, eu vejo muitas atitudes e pensamentos que eu tinha que também eram atitudes que hoje eu não me orgulho, e hoje eu não tenho, e hoje eu luto contra. Mas isso foi um processo de desconstrução. Eu acho que, por exemplo, quando eu estou no hospital dando um plantão e atendo um paciente, eu estou do meu jeito. Estou de jaleco, mas eu estou com as unhas pintadas, eu estou do meu jeito, eu uso os pronomes meus da forma que eu gosto, eu pergunto às pessoas qual o pronome que ela quer ser tratada, eu tento procurar ter esse tipo de respeito. Quando eu estou na minha música também, na minha arte, eu tento defender isso, nos vídeos que eu faço, nos clipes que eu produzo, tudo,
eu sempre tento passar isso e trabalhar essas questões cada vez mais. Sua arte é bem inclusiva, inclusive, né? Ficou até uma frase redundante. O movimento que você começou não, você faz parte, o Queenage, eu nunca consigo falar. Nós começamos juntos, né? Tem uma galera que o Queenage é um movimento muito recente ainda, que ainda está dando os primeiros passos, mas assim, está cada vez mais forte. Já temos o meu álbum é o terceiro álbum que está sendo lançado no Queenage. O Gali Galó e Gabel já lançaram álbuns também, outros artistas já lançaram EPs. Também, né? Tem um clipe com vários artistas muito bom, o Gabel é maravilhoso. Casinha no Sertão. Eu gosto muito dessa coisa de parcerias, o movimento está começando, então a gente se fortalece bastante. Temos mais 2 clipes agora, provavelmente quando sair essa entrevista já vai ter sido lançado os 2, que é um clipe com Melixa, que é uma cantora de Floripa, que se chama Meia Cantada Basta, é um sertanejo universitário com bachata, bem sedutor. E temos um outro clipe que é com uma drag maravilhosa, incrível também. A gente gravou lá em Floripa, gravamos com a participação de várias drags de Floripa. A gente chamou a cena drag de lá para participar, então tem várias drags participando. É o clipe é o clipe de lançamento do álbum. O álbum sai agora também, em agosto, o Queenage, meu álbum. E aí, com ele, a gente está lançando esse clipe com uma drag chamada Sabrina Angel, que está incrível essa música com ela. Como é que começou essa sua paixão pelo... Porque o queernejo é uma variante do sertanejo. Sim. E, assim, para quem não sabe, nós somos família. Né? Eu sou casado com a prima dele, então eu já conheço o gosto musical de uns tempos atrás e não tinha nada a ver com sertanejo. Sim, sim. Então, como é que surgiu essa sua paixão por esse lado do sertanejo? Então, que é o queernejo. Meu primeiro álbum, que vocês já conhecem, que você gosta muito de algumas, é o Zezé, é um álbum geek pop. É um álbum muito voltado para a comunidade geek, nerd, fala de Pokémon, de Dragon Ball, de Harry Potter, de Star Wars e várias coisas. E fala um pouco sobre a minha vivência, minha descoberta, minha saída do armário, minha saída de Montes Claros, fala um pouquinho dessa minha transição. Era meu primeiro álbum, eu queria contar quem eu sou e falar um pouquinho da minha vida. Eu era um geek viado de 20 e poucos anos e eu queria passar aquilo naquele álbum. E o queernejo foi um momento da minha vida que, tipo, eu sempre gostei muito de artistas. Meus artistas favoritos eram aqueles artistas que se reinovavam, que se reinventavam. O Ney Matogrosso, o David Bowie, Lady Gaga, todos eles tiveram fases muito diferentes, eras. Eu amo isso no artista, eu descobri para onde que ele vai, a próxima era, para onde que ele vai mergulhar. E eu não sabia para onde que eu ia ainda. Quando eu gravei o Zezé, eu sabia que eu ia para outro lugar, eu queria ir para outro lugar, mas eu não sabia que lugar seria esse. E eu componho muito, não só para mim, para outras pessoas. Eu acho que é um exercício... Eu acho que a carreira de compositor é uma carreira paralela, assim. Além de eu compor para mim, eu componho para outras pessoas. Uma galera já gravou minhas músicas e... Na outra entrevista, você relatou pra gente que você gostava muito de escrever, de compor, você gosta muito de cantar também, mas que você... Sim, eu amo escrever. A composição te... Eu acho que contar histórias e criar mundos é o que eu mais gosto. Então, inclusive, quando eu aposentar, ou talvez até antes um pouquinho... Eu quero começar a ser só escritor e lançar muitos livros, assim, eu tenho muitas ideias e já escrevo muita coisa. Desde os 15 anos eu escrevo muito e um dia, quando eu estiver mais maduro, minha escrita, eu quero começar a lançar. Mas, como eu compunha muito, eu tenho muitos sambas compostos, muitos sertanejos, de tudo. E quando começou o movimento queernejo, Gabel, Red Alor, Alice Marconi, eles começaram a lançar algumas músicas nos clipes, e aí eu estava compondo também, tinha lançado o Garanhão do Vale, que era uma versão do Lil Nas X, do Old Town Road, e aí eles gostaram, tinha um pouco a ver, que era uma pegada meio brega funk com sertanejo, e aí eles me chamaram para participar de um festival chamado Fivela Fest, perguntaram se eu tinha mais música sertaneja, autoral, eu falei, não, eu tenho muitas, eu componho muito sertanejo para uma galera. E eles perguntaram se eu não queria cantar nesse festival, e eu falei, bora. E aí eu gravei nesse festival, foi na pandemia, naquela época na primeira entrevista. Eu gravei esse festival ao vivo, e aí desse festival ao vivo a gente gravou o disco que a gente está lançando agora, o Queernejo. E aí foi acontecendo, apareceu na minha vida esse momento, e eu achei muito lindo essa coisa de a galera do interior que viveu no sertanejo, que viveu num mundo que
a gente era meio que renegado da gente. Aqui em Montes Claros eu não podia frequentar o lugar sertanejo porque era um lugar extremamente homofóbico. Era É um uma lugar área bem fechada, né? Machista, Sim, as mulheres sexista. em si não tinham espaço no sertanejo, né? Há pouco tempo atrás existia só a Sula Miranda, só a Roberta Miranda, depois só a Paula Fernandes, com Maiara Maraíza, Marília Mendonça, essa galera foi abrindo portas assim e chegaram um bando de mulheres, né? E o feminejo virou um movimento, mesmo que muitas não assumam que elas estão no movimento feminejo, ele existe. Se um grupo inteiro de mulheres que não tinha espaço começou a ter um espaço, existe esse movimento. Se você querendo nomeá-lo ou não, existiu esse movimento feminejo. E essa demanda também, né? Sim. Mais que o movimento, a demanda. Porque nem toda mulher aceita aquelas falas machistas dos caras. Tem mulher que gosta de sertanejo, mas não quer ouvir um cara machista falando que vai se matar se ela não voltar para ele, ou que ela tá fazendo errado e ele pode trair ela. Aquelas coisas machistas que o discurso sertanejo ao longo dos anos sempre foi muito mais para esse lado, né? Claro que existem exceções, mas a maioria sempre foi essa. Então, chegando mulheres no sertanejo com um discurso falando que não, elas vão fazer o que elas quiserem, se elas quiserem beber, subir em cima da mesa, elas podem também. Eu acho isso muito lindo. E eu acho que isso me empoderou a compor sertanejo. Eu não compunha sertanejo antes de Marília Mendonça existir. Quando eu ouvi Marília Mendonça a primeira vez, Maiara Maraíza, Simone e Simaria, que agora já estão separadas, mas todas essas mulheres, quando eu ouvi, eu falava, caralho, que interessante. E aí isso me deu coragem de compor sertanejo também. E deixa eu te fazer outra pergunta. Pegando sua carreira musical, tem mais uma cara de pop do que uma coisa meio de nicho? Parece que você consegue falar. Transcender. Transcender. Muitos artistas que eu amo fazem isso. A Miley Cyrus, por exemplo, já teve álbuns mais eras mais country. A Taylor Swift teve eras mais country. A Lady Gaga teve Joanne, que foi um disco sertanejo dela, country, no meio da era de todas as eras pop dela. E eu acho isso super lindo. Eu acho lindo o artista que se arrisca. Eu gosto de ver um artista que sempre cantou rock lançar uma coisa totalmente diferente. O Catra, você já viu o disco de pagode do Mr. Catra? Já, o de pagode e o de rock. O rock é uma obra de arte. obra de Nossa, arte. aquele metal Nossa, que voz, que incrível. E as músicas são muito boas, as composições eram muito boas. Eu acho foda demais isso nos artistas. E não é só na questão musical, você se arrisca em outras áreas você também é artista plástico, você não falou. Você pinta suas próprias capas. Sim, né? sim. Então, Alguns singles foi capas minhas. Cai de cabeça também nisso. Ah, sim. Então, Mas eu gosto do artista. Eu gosto de ver a arte como uma coisa completa. Então, tudo que dá... Agora, minha nova fase está na costura. As próximas coisas, eu vou começar a costurar minhas próprias costura coisas. spoiler. Pra todo mundo? Pra mim, ou não, costura pra você, pra seu mim. figurino? Figurinos, roupas. Eu tô mergulhando um pouquinho nessa área. Costura também? Tô. Essa eu não sabia. Novidade. Guardei pra essa entrevista. E você continua trabalhando no hospital Sim, certinho sim. ou a carreira musical tomou um espaço? Não, ainda estamos planejando, tem muita coisa planejada para essa carreira agora e aí, às vezes eu preciso tirar um tempinho do hospital. Porque eu tô te perguntando isso justamente porque hoje tudo é muito segmentado. Você falou, você pinta seus álbuns, as capas dos álbuns. Hoje tem uma pessoa que cuida só disso na carreira do artista. O outro cuida só do figurino. Em alguns momentos eu gosto, mas sempre que eu posso, eu gosto muito de ter controle sobre a minha arte. Gosto de trabalhar com pessoas também, mas assim, porque eu tenho muitas ideias sobre tudo. Então eu sei o que eu quero vestir, eu sei como é que eu quero ser filmado, eu sei como é que eu quero... Posicionamento, produzir. E isso cada vez, quanto mais domínio eu tenho sobre o assunto, eu gosto muito, eu fiz curso de produção musical, eu fiz curso de DJ, eu faço curso de tudo que me interessa, de cinema. Os seus clipes, você falou o Garanhão do Vale é um clipe também. Sim, esse disco Queernejo, todas as músicas que a gente trabalhou foram 7 clipes, se não me engano. Você participou diretamente das filmagens? Alguns eu fiz sozinho, inclusive, assim, eu filmei tudo sozinho. Posição de câmera, eu fiz a direção, alguns eu dividi o roteiro, eu chamei tem alguns também em parceria. Aí depende teve várias experiências. Como a gente estava na pandemia, no início nessa era Queernejo, boa parte das coisas foram produzidas na pandemia. Então, às vezes não tinha como, né? Eu estava sozinho em casa e queria fazer um clipe. Eu fazia um clipe sozinho em casa. Então. Na sua casa ou você tinha uma locação? Depende. Aí já teve clipe gravado em casa. Bigode Grosso mesmo eu fiz em casa com um fundo verde, aquele pano verde. Depois eu montei e pintei um quadro e ficava no fundo enquanto os atores atuavam na frente. O Dragão também parece que é muita
muita coisa na sua casa também, né? Você de frente pro espelho. Não, dragão é só aparecer, não era não. Aquele dragão tá. teve. Dragão é de outra era, né? Da primeira era. Dragão teve uma produçãozinha legal. Foi em outro banheiro, a gente foi num banheiro grande que dava pra fazer aquilo. Porque Dragão é minha música favorita de Zerzil. Escutem, é maravilhosa. Eu sei ela de cor. É bem geek, o Bem clipe é geek. muito doido. E é bem a cara nossa, Frank, de geek e tal. Muito boa. Escutem Dragão. E além da sua carreira musical, tem uma carreira sua que me interessa muito. Você fez um curso de hipnólogo, a hipnotizar as pessoas. Eu lembro uma vez, na última entrevista, eu até te perguntei, você podia me hipnotizar para eu parar de fumar? Consegui sim, eu parei de fumar. Que bom. Só que fumou pendrive uma época. Uma época eu tava fumando um pendrive. Não tô aqui para julgar ninguém. Nem pendrive. E eu acho... Pra saúde, eu acho que o pendrive ele faz muito mal. Deve fazer. Mas assim, eu estava em um momento de desespero, Frank. Enfim, parei de fumar, não precisei de ser hipnotizado. Mas eu gostaria de saber como é que é isso, porque eu acho muito interessante. Primeira coisa, você não é hipnotizado, você se hipnotiza. Não existe alguém te hipnotizar. Toda hipnose é uma auto-hipnose, ou seja, a hipnose é um estado, é uma técnica que você entra em transe. O que é o estado de transe? O estado de transe é um estado de super relaxamento e hiperconcentração. Então você se relaxa bastante, são técnicas que você faz para se relaxar. Quando você está muito relaxado, você concentra num foco único. E aí, quando você consegue fazer isso, a gente consegue acessar na sua mente o seu subconsciente e levar a sua consciência para o seu subconsciente. E aí a gente consegue trabalhar problemas. Eu faço minha hipnose, é hipnose clínica, é voltada para a área da saúde, para a saúde mental, para poder tratar traumas. É uma coisa paralela à terapia. Então, assim, é uma coisa, você faz como adjuvante, é uma ferramenta da terapia. Então, você faz para poder tratar de traumas do seu passado. Por exemplo, cigarro, algum motivo você tem para estar fumando. Geralmente, o problema, existe alguma causa, algum fator inicial que levou você a ter, por exemplo, uma ansiedade, e aí essa ansiedade que você tem, você desconta ela no cigarro. Então, não é que eu vou te hipnotizar e vou falar com a sua mente, não fume mais. Não é isso. A gente vai lá voltar para a origem do trauma. Qual é o motivo de você fumar? O motivo de você fumar é a ansiedade. A gente descobre isso, você não precisa saber disso. A gente vai descobrir quando você estiver em transe. Então a gente te coloca no estado de relaxamento, você fica relaxado, de olho fechado, ouvindo minha voz, e aí a gente vai te guiando por esse estado de relaxamento e de concentração. Quando você chega nesse estado, a gente fala para você voltar, pergunto para você, para o seu subconsciente, qual é o sentimento que te leva a fumar. Aí você pode, por exemplo, falar que é a ansiedade. E aí a gente volta para a primeira vez na sua vida que você sentiu ansiedade. E aí você volta, geralmente, para a sua infância, que você sentiu ansiedade pela primeira vez. E a gente vê aquele Lucas criança. Você vê na areia. Pode ser. Você vê aquele de Lucas. todo bullying do mundo. E aí a gente vai resolver o problema com aquele Lucas. Por que ele está ansioso? Por que ele está vivendo aquilo? E a gente vai fazer uma terapia ali. Trabalhar por aquela ansiedade sua ali e te explicar que você não precisa ficar ansioso ali. E hoje a gente coloca o Lucas atual para conversar com o Lucas criança e resolver aqueles problemas. Isso é uma sessão de hipnose clássica de terapia, de hipnoterapia com regressão. E dá um resultado bom, um resultado muito clínico? Bom. Geralmente em 1, 2, 3 sessões a maioria dos problemas assim focados já são resolvidos. A gente tem que fazer para perguntar por que a gente virou podcast. Qual o motivo, problema, qual foi o erro, qual a ansiedade. E você trabalha no hospital público ou particular? Público. E aplica hipnose? Não dá tempo. Não dá tempo, não, né? Eu trabalho em emergência clínica, então não para. É uma coisa mais rápida. E antes de continuarmos o papo, a gente tem que fazer intervalo, porque nós estamos na TV. Nós estamos na TV, precisamos faturar, vai ter um intervalo aí, mostrar os outros programas da casa. Assistam, o F5. Muito melhor do que o nosso. O Na Real, com o Bruno. É muito bom. Inclusive, nós demos uma entrevista para ele que não foi pro ar e nem vai, eu acho. Eu acho também que não vai mesmo, então. Né? E tem uma entrevista muito boa já que estamos com o Zerzil, também que ele fez com a Letícia Imperatriz, também falando sobre as questões da LGBTQIAP+. Maravilhosa. A gente já volta. Já voltamos.
E estamos de volta agora com o Podwire, diretamente dos estúdios da TV Funorte. Estúdios da TV Funorte, nos siga lá no Instagram, @TV Funorte. Se inscreva no canal nosso, no YouTube. Se inscreva no canal, comente também. Comente, fale se É está gostando. bom comentar. Eu gosto que as pessoas comentem. Isso, importante, a participação. Pode falar mal também, não tem problema. Por favor, para a gente melhorar, né? E voltamos com com as os influências musicais. Nossa. Né? Agora eu já emendei outro assunto. Eu quero saber suas influências musicais atualmente e no passado. Boa. E se elas mudaram muito, porque há 2 anos atrás, na entrevista que você nos deu, você, bem eclético, você pegou ali desde Noel Rosa, você falou de sambas, até coisas atuais, da Pablo Vittar. Quais são suas influências, se elas mudaram? Eu acho que só acrescentaram, né? Porque eu gosto muito de ficar atento aos sinais, às novidades. Quando eu sou uma pessoa muito eclética musical, para mim, nem a arte em si eu gosto de dividir, igual a gente tinha falado, tipo, só escuto música. Não, eu gosto de tudo quanto é tipo de arte. Eu gosto de assistir peças de balé, eu gosto de ir ao teatro, ao cinema, eu gosto de pintura, museus. Então, tipo, na música, como é que eu vou ser nichado na música? Eu sei que existem pessoas que são, porque cresceram naquilo, ou que se identificaram muito com aquele estilo, e estão naquilo para sempre. Tem uma coisa, tipo, o sertanejo tem muito disso, dessa galera que nasceu no sertanejo, vive no sertanejo, tem o rock tem muito disso, mas eu gosto muito eu gosto de tudo de música, assim, dificilmente eu gosto se a música é boa, se bate na minha alma, eu gosto. Então, eu continuo uma pessoa muito eclética, o que acrescentou foram novas referências, e a gente tem fases, né? Tem períodos que a gente está escutando muito um tipo de coisa, tem períodos que a gente escuta muito outros tipos. Na época que comecei com o sertanejo, eu estava muito imerso no mundo sertanejo, e estava escutando muito sertanejo, então por dentro das novidades e outros estilos que conversavam com o sertanejo, como o brega funk, o brega, a pisadinha, a rocha, tudo isso conversava muito com o sertanejo na época, e tem muito disso nesse disco Queernejo que a gente está lançando agora. Mas agora eu já mudei e estou escutando muitas outras coisas, assim. E em relação às outras formas de arte, a finalidade sua sempre é a música ou não? Igual você falou, você vê uma peça, um balé, vê um quadro, mas você está pensando em usar algum elemento daquilo para compor? E a finalidade, eu acho que é muito uma evolução pessoal. É muita evolução pessoal. Então, eu tento absorver aquilo para minha vida. E claro que se repercute na música, porque se eu assisto uma obra de um balé que dura 1 hora e eu fico maravilhado com aquilo, e aí eu sinto aquilo pode refletir, eu posso compor, pode ser que durante a peça nasça uma ideia para eu compor. E pode ser que não, mas que aquilo vai me mudar de um jeito, vai me evoluir de um jeito que na minha próxima composição eu vou estar diferente. Então, assim, a arte tem muito disso, é uma coisa muito abstrata, né? Nem sempre, claro que quando você tem que fazer uma música para uma coisa específica, você vai estudar aquela coisa, você vai ler sobre aquilo, vai escutar outras músicas de referência e para compor aquilo. Mas acaba que toda vivência artística que a gente tem, a gente absorve, aquilo transforma a gente, nos evolui como um Pokémon. E a gente... Viu, Frank? Ele gosta de Pokémon, eu gosto de Pokémon. É porque tem um diálogo, Paul McCartney relata isso, né, numa entrevista que ele deu, o diálogo dele com Leonardo Cohen, que compôs Hallelujah. Aí Leonardo Cohen falou que ficou 6 meses observando para compor Aleluia, e escrevia, apagava alguma coisa, voltava, e perguntou para o McCartney como que ele tinha composto Eleanor Rigby, uma música dos Beatles. Falou, não, saí na rua, vi uma mulher sentada perto da igreja e escrevi a música. Foi tipo 15 minutos. E ela chamava Leonor, será? Eu acho que ele inventou esse nome, né? Não era o nome dela específico. E as duas músicas são lindas. Então, o negócio você falou, depende, é abstrato pra caramba. Mas existem. No meu primeiro disco, teve músicas que eu demorei, que eu escrevi na adolescência. Esquece que existe. Por exemplo, a música que eu tinha da minha fase de adolescência. E eu retrabalhei e refiz ela várias vezes até chegar no que foi no disco. Ela ficou alguns anos, né? Tipo, uns 10 anos, eu acho, da primeira versão dela até a versão que ela entrou no disco. E teve muitas mudanças, porque eu começo a escutar outras coisas, aí eu falo, agora eu quero um refrão diferente. Acho que esse refrão dela não tem o poder que tinha. Aí a gente vai mudando. E quanto mais tempo a gente demora numa música, num disco, no que for,
Mas a gente muda. Se você tá com um disco pronto hoje, se você tiver mais um ano para fazer ele, você vai mexer em todas as músicas durante um ano. Você vai mudar todas. Eu sempre tive uma dúvida na composição de músicas. Quando você vai compor, você faz a letra e já faz também a questão da sonoridade, faz tudo de uma vez? Varia muito de compositor para compositor. Tem compositor que é só letrista, que escreve a letra e manda para alguém compor a música. Tem compositor que é o contrário, compõe a música no piano, no violão, ou cantarolando e manda para alguém letrar. Eu faço as duas coisas. E quando eu tenho parceria, aí varia muito do parceiro. Se o parceiro me manda uma letra, eu posso colocar a música. Se o parceiro me manda uma música, eu posso colocar a letra. Ou a gente pode fazer juntos. O padrão para mim é fazer tudo junto. Eu já escrevo, às vezes a letra vem primeiro, porque vem uma ideia e eu começo a escrever muitas coisas sobre aquilo e depois eu começo a reorganizar em cima de uma música. Sim, a gente convive mais tempo. Eu já vi você, do nada, a gente está conversando sobre alguma coisa, aí você começa a pegar o violão e cantarolar alguma coisa, tipo, Henrique, não sei o que lá, Frank Cabeção, Frank Cabeção, Frank Cabeção. Óbvio. Aí do nada ele começa a montar uma música lá. Mas a inspiração é sem hora, né? Quando ela vem, a gente tem que abaixar a cabeça e deixar Não ela... que de você saia alguma música, mas assim, só um exemplo. Mas, assim, você tem um certo, entre com muitas aspas, egoísmo com as suas obras ou não? Principalmente de composição. Eu tenho um certo cuidado. Minhas obras, para mim, são como minhas filhas, meus filhos. Então, assim, a gente tem um cuidado com os filhos, mas a gente sabe que depois que eles vão para o mundo, eles são do mundo. O povo pode fazer muita coisa com eles. E eles podem ser o que eles Tem quiserem. uma música que eu amo, assim, a música mais ouvida do Ney Matogrosso canta, que é Poema. Eu amo. Cazuza escreveu para a avó materna dela, aí a mãe do Cazuza achou, entregou para o Frejá para fazer a música, e o Frejá fez a música, leu e falou, isso aqui quem tem que cantar é o Ney Matogrosso. É uma das minhas músicas favoritas da vida. Para mim também, da vida. E Frejá foi gravar esse ano essa música. E esse mês, inclusive. E é uma composição dele, assim, a música, a letra do Cazuza. Já aconteceu de você compor uma letra e uma música e já pensar no intérprete que não seja você? Sim. Né? Tem músicas minhas que eu fiz pensando em outras pessoas. O disco novo da Duda Brack tem música minha. O disco da Ana Sucha, lá uma cantora carioca de Brasília Rio. Você falou dela na outra entrevista que nós fizemos. Teve uma música que eu compus. Contigo, sim, quando eu fiz essa música eu falei, é pra ela. Chama Vermelho Cor de Sangue. Aí eu compus, ela estava fazendo um disco feminista e tudo. E aí eu compus essa música e falei, é pra você. Aí mandei pra ela falou, vou gravar, vai estar no meu primeiro disco. E ela gravou e ficou linda a versão dela. E a gente tem outras parcerias também, tem parcerias dela comigo no meu disco, no meu primeiro disco, tem parcerias nossas no primeiro disco dela também. Essa semana nós estávamos numa discussão, eu e o Lucas, que a gente faz outro podcast que chama Vai de Reto, que nós não conseguimos nos ver, nem aqui, nem nos ouvir, no Vai de Reto. Toda vez que eu gravo o Podway ou Vai de Reto, eu não tenho o costume de ver. Porque eu não me sinto confortável. Eu também tenho esse problema, eu consigo ouvir algumas coisas, entrevista eu consigo ouvir sempre, mas o Vai de Reto aqui no vídeo é meio difícil. Tem alguma composição sua, algum trabalho seu, que depois que passa um tempo você ouve e você fala, não gostei tanto igual eu gostava na época? Não, eu sou bem cuidadoso, assim, em relação a isso. Assim, eu não lanço coisas que eu não gosto. Não, mas assim, você mudou de alguma acontece forma? o contrário. Acontece, por exemplo, às vezes a gente demorar 3 anos para gravar uma música para ela pegar do jeito que a gente quer, e aí a gente enjoa da música e lança a música, e aí durante um tempo a gente não quer mais ouvir a música, e passa um tempo a gente passa esse enjoo e a gente volta a gostar da música. Às vezes dá uma enjoada de tanto que você ouve. Tipo, aquela gravação, não de cantar. Cantar, eu curto cantar, porque na hora de cantar você pode brincar, você pode fazer outras coisas, reinventar a música. Agora, às vezes em gravação a gente precisa dar um tempo, principalmente quando a gente está gravando um disco, às vezes tem uma música que tem que finalizar e a gente fica ouvindo ela 1000 vezes, a gente fala, vamos dar um tempo, ficar uma semana sem ouvir essa música. E aí a gente volta a pegar ela depois, agora que eu estou escutando, o que estava me incomodando tanto não está mais. Porque às vezes de tanto você escutar, você começa a perder a referência. E aí você precisa parar, ficar um tempo sem escutar nada. O artista precisa do ócio, precisa de um tempo dele não fazer nada, um tempo dele escutar outras coisas que não tem nada a ver com o que ele faz, para saber, porque coisas que são totalmente fora da nossa bolha podem nos acrescentar bastante. Eu acho que o movimento, o sertanejo, por exemplo,
quando eu estava no meu primeiro disco, eu bebi de várias fontes, menos do sertanejo. Eu falava, sertanejo eu nunca vou cantar, sertanejo eu nunca vou gravar, eu não quero nem escutar sertanejo, mas o sertanejo que existia naquela época era um sertanejo machista, era um sertanejo que predominava fechado. E aí, com o movimento do feminejo crescendo, eu falei, olha, essas mulheres estão cantando coisas que eu me identifico. Não tô me sentindo, sei lá, atacado com essas letras. E aí eu comecei a prestar atenção nisso e bateu em mim aquilo. Quando a música bate na gente, no artista, no compositor, geralmente a gente responde com músicas naquele lugar. E eu sou muito de compor assim. Às vezes eu estou escutando uma música, eu amo a sonoridade, às vezes eu gosto de um baixo da música e eu fico viajando tanto naquele baixo que eu procuro aquele baixo e fico repetindo o baixo e vindo ideias de outras coisas em cima daquele baixo que eu gostei. Então, assim, é muito disso, é o que bate no seu coração, na sua alma, no que bate em você, te atravessa e aquilo, como artista, você responde naquilo na sua arte. Outra novidade que tivemos da última entrevista para cá foi a questão do transformismo. Acho que você não da arte drag. Isso. Arte drag, arte sim. drag. Você não tinha feito ainda. E não. Você fez no seu Instagram todo um suspense, você estava carregando para lá e para cá Conta a história. Um ovo. O ovo. Teve um ovo. E antes disso, o próprio movimento da drag queen, ele criou nesses 2 anos, parece que ele cresceu muito. Muito, né? No Brasil, na verdade, a arte drag, ela se popularizou muito no mundo com o programa da RuPaul, né? O RuPaul's Drag Race, que é um programa que já está na 15ª, tem para a 16ª edição, 15 anos já do programa. E esse programa popularizou a arte drag no mundo inteiro. A arte drag era uma coisa que ficava jogada para os guetos, para bares muito específicos, e era muito... A pessoa saía de drag na rua, o povo jogava pedra. Hoje em dia, as drags são aclamadas nos palcos, na TV, em todo lugar. E isso foi muito empoderador para a comunidade, porque é uma arte que representa muito a comunidade, que nasceu dentro da comunidade LGBTQIA+, e como várias outras, mas assim, ela representa por ser uma arte muito completa. Então, assim, existem drag queens que são comediantes, existem drag queens que são cantoras. No Brasil é muito forte a veia de drag queen cantora, né? Temos a Pablo Vittar, a Glória Groove, a Greg Queen, a Aretusa Love. Tem muita drag maravilhosa no Brasil. A Regia Love sertanejo, a Sabrina Angel, que gravou comigo. Também tem um documentário, não, um programa agora, um reality na Amazon, eu acho, Gaiola das Drags. Caravana das Drags. Na verdade, RuPaul vai lançar agora a primeira, já deve ter lançado agora, na verdade. Versão nacional? A versão nacional, a versão brasileira de RuPaul, Drag Race Brasil, está sendo lançada esse ano. A apresentadora é a Greg Queen, que é uma cantora e drag queen brasileira que ganhou um spin-off do RuPaul's Drag Race como melhor cantora do mundo. Um spin-off, tem um spin-off porque o programa RuPaul Drag Race é um programa sobre drag queens no geral. Então é sobre a arte drag, então tem todos os desafios que uma drag completa, teoricamente, deve cumprir. É impressionante, né? Que se transformam assim de uma forma... Sim, você vê maquiagem, um homem acabado, você vai ali, geralmente sai uma mulher super bonita e transformada. Não, mas é uma coisa impressionante. Mas tem jeito para todo mundo, vai. Porque não é a questão do cinema, você tem aquela máscara de, não, é só com a maquiagem. É muito pra arte. Você que parece um dedão. Para fazer aquilo bem feito demora horas, são horas e horas. Minha irmã era apaixonada com esse programa. E como é que foi o seu processo? Então, porque assim, para quem não conhece, no seu Instagram você postou todo o processo. Sim. E eu acompanhei, foi legal. E não sabe como é que foi a história, por que você decidiu fazer? Você pretende participar de alguma edição desse programa? Não. Porque eu acho lindo, eu acompanho todos. Tem a Caravana das Drags que você falou, que é apresentado pela Xuxa e a Ícaro Cadossi. Tem outro que é apresentado pela Pablo Vittar e a Luísa Sonza, que é na HBO, se não me engano. Você falou da Greg Queen, ela fez um feat no Música Boa com a Glória Groove. Sim. A Greg e a Glória são, para mim, das melhores cantoras que a gente tem no Brasil hoje. Não dá para comparar. O nível delas é muito incrível. Eu acho, para mim, são as minhas cantoras favoritas, assim, dessa pegada de super voz, com muitos efeitos. Tem vários cantores com vários estilos que eu amo. Tem Juliana Linhares, tem Duda Brack, tem do sertanejo, tem várias cantoras incríveis também, mas elas têm uma versatilidade muito grande. Isso me interessa bastante, porque eu sou um artista versátil nesse sentido de
querer cantar várias coisas. Eu gosto de cantar samba, gosto de cantar sertanejo, gosto de cantar pop, rock, tudo. E quando eu vejo cantoras dominando todas essas áreas, o disco da Greg Queen foi uma obra de arte nesse sentido. Tipo, ele tem de tudo ali dentro, tem a identidade dela muito forte, ela canta pra caralho. Da Glória Groove, desculpa, o disco da Glória Groove tem todo esse poder. E eu acho que foi um marco assim, na história da música drag brasileira. Sobre sua participação, você não pensa em participar de nenhum desses programas? Assim, a arte drag, para ser bem feita e para seguir a linha que a galera curte nesses programas, é uma arte que exige muito e que você precisa de uma dedicação muito grande para aquilo. Minha dedicação principal na vida hoje é a música. Assim, daria para eu desenvolver a arte drag, mas o que mais me chama hoje é a composição, as performances. E, tipo, eu não sei se eu atendo todos os requisitos. Então, assim, a experiência para mim no mundo drag, na arte drag, eu bebo muito dessa fonte. Tem uma frase da RuPaul que é muito interessante, que ela fala assim: todos nós nascemos nus, o resto é drag. Então, tudo que a gente tem hoje, você está vestido isso, seria a sua drag. Sua drag é como você se apresenta, como você se monta para o mundo. Você monta essa personagem que você desenvolveu ao longo da vida, pode ser que você só tenha esse personagem. Mas isso é um personagem que você criou desde que você viveu, de tudo que você viveu, de que você viu seu pai, você viu seu irmão, seus colegas da escola. E você foi construindo que esse tipo de camisa é a camisa que você compraria, esse tipo de óculos é o tipo de óculos que você usaria, essa correntinha, essas correntinhas que estão no seu pescoço. Pobre Frank. Pois é, você aprende isso, você assimila aquilo que você quer aquilo e faz aquilo. A drag, ela tem a montagem dela de homem, vamos supor um homem que faz drag. Ele tem o jeito dele de homem, mas ele monta um outro personagem e tem uma outra montação, e aquele é um outro personagem, por isso que dá um nome diferente geralmente também, porque é um personagem que você monta, é como atuar. A vida é uma atuação e a gente está todo no palco aqui atuando o tempo inteiro. Então, eu absorvi muito da arte drag, eu aprendi a me maquiar com a arte drag, foi vendo o RuPaul, foi que eu tive coragem de arriscar, porque eu sempre contratava alguém para me maquiar, e eu falei, vou arriscar, vou fazer, vou testar, vou treinar. E aprendi a cuidar do cabelo, fazer minhas roupas agora, que eu estou entrando nessa era também por causa da arte drag. Performar, eu me soltei muito mais no palco, eu consegui fazer muitas coisas que eu sempre quis e admirei, mas eu não tinha porque, tipo, às vezes você tem vergonha, às vezes estar num personagem diferente, estar num personagem que você coloca outro nome, não sou eu, é Zerzil Brasil, minha drag que está fazendo. Então isso te permite ousar em alguns lugares que você não ousaria, e depois muito daquilo eu acabo incorporando em mim. Eu acho que eu sou drag hoje em dia, eu acho que isso aqui é minha drag hoje em dia, mas eu não acho que essa drag é uma drag que participaria de RuPaul's Drag Race ou de algum programa de drag. Eu te pergunto isso porque você não deixa de incentivar algumas pessoas, inclusive aqui da região, que isso acaba sendo uma inspiração. Ah, obrigado. Né? E o movimento drag aqui em Montes Claros não é tão forte igual... Mas vai crescer bastante agora, porque já temos 2 programas aqui nacionais, né? Tem o Queen Stars, que é o da Pablo com a Luísa, tem o da Xuxa, o Caravana das Drags na Prime, e tem agora o RuPaul's Drag Race Brasil. Então eu acho que vai trazer muita força também, tantos programas. A cena drag no Brasil em si é muito forte. Tem muitos lugares que tem muitas dezenas de drag, tem muitos drags excelentes. E eu acho que com esse movimento do RuPaul Drag Race Brasil e todos esses todos os programas juntos vão fortalecer muito a arte drag. Eu acho que em breve vai ser muito mais comum termos artistas drags, não só drags cantoras, como é o tradicional do Brasil. Porque drag pode ser drag qualquer coisa. Você pode ser uma drag comediante, você pode ser uma drag atriz. Tem atriz, inclusive, tem algumas também. Sim, tem ator da Globo hoje em dia que se destacou como drag queen num desses programas e hoje está na novela da Globo. Isso existe, isso é muito comum, porque o artista drag é um artista completo. Por isso, a arte drag é uma arte difícil por causa disso. Não basta você saber cantar para ser drag. Só se você contratar alguém para te montar. Mas assim, não basta você saber atuar para ser drag. Você tem que saber cantar, você tem que saber atuar, você tem que saber fazer comédia, você tem que saber conversar, você tem que saber apresentar programas, você tem que saber muita coisa para ser uma drag completa, para ser uma drag que pode atuar. Claro que você tem suas especializações, assim. A Pablo Vittar se destaca muito na performance, no canto. Tem outras drags que se destacam muito na comédia, apresentando programas, fazendo gracinha. E isso
é arte, né? Tipo, a arte drag tipo, é uma arte que dá visibilidade para pessoas LGBTQIA+, principalmente, mas existem inclusive pessoas cis, hétero, que participam. No Drag Race México, agora, que acabou de lançar o México, tem um pai de família, casado com uma mulher, e hétero, cis, e tem filha, e é drag há muitos anos, sustenta a família com a arte drag, e claro que apoia a comunidade LGBTQIA+, e tudo, mas é um homem hétero, cis, que participa e ganhou o primeiro episódio. Acabei de assistir o primeiro episódio e ele ganhou. Então, tipo, é possível ser um homem cis, hétero e ser drag também. É possível ser uma mulher e ser drag também. E eu detesto ser portador de más notícias, mas Camila tá ali, ó. E não tá coçando o pescoço dessa vez. Pra gente encerrar, porque, infelizmente, aqui ao vivo são só alguns minutos, não é igual a entrevista nossa, que foi mais de 2 horas. Quem quiser saber mais do Zerzil, tem lá a entrevista, tem o Instagram, tem os canais do YouTube. Onde que te encontra? Onde encontramos você? Olhando, a gente todo pode lugar. falar, câmera 3 ali, ó. Em todo lugar, só procurar Zerzil, vai estar escrito aí. Só procurar. Então, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, eu acho também. Provavelmente, em qualquer lugar que vocês procurarem, eu tô lá. O Zerzil precisa de pelo menos uns 58 programas para cada... Ele vem aqui de 6 em 6 meses, a gente pode ir fazendo. E aí, quem quiser seguir o Zerzil lá nas suas redes sociais, siga o Zerzil, no YouTube, por favor. as músicas. E eu gostaria que você... Para encerrar, não, você peraí. cantasse. Para encerrar, vocês dois, a capela, cantando... Não, pode cantar o que você queria. Não, vocês dois. Não, é faço mais questão. famoso. Né? Então, a música favorita minha, dele, que é Dragão. Cante, por favor, junto com o Zerzil, a capela. A capela, para encerrar o programa. Um beijo, sigam o Podway, sigam a TV Funorte no Instagram, no YouTube, curta, comente, compartilhe. Ao vivo agora, Luquinhas e Zerzil. Cantar. Vai você primeiro, com sua voz mais bonita que a minha. Perdi o medo do medo, vou revelar meu segredo. Eu amo o cara que me encara no espelho, porque eu sou um esquisito, uma aberração. Sou ponta de lança, eu sou dragão. O meu defeito é meu dom, pra mim sou tudo de bom. Se não me curte, não escute meu som, porque eu sou um esquisito, uma aberração. Sou ponta de lança, eu sou dragão. Renascidos, mortos, Yu Yu Hakusho. E com a M pra rehab, falei não, não, não. Vesti calça quadrada e chapéu seletor. Eu sou um mestre Pokémon, bitch, por favor. Tamo junto, tamo forte, poderoso Megazord. Tem juízo, obedece, manda quem pode, fica aí, sentado contando com a sorte. Enquanto eu já matei o Voldemort. Caboclo, cowboy, violão, legião. O meu super-herói pode ser o vilão. Robocop, gay ou não, eis a questão, destruir o seu anel na caverna do dragão. Chaves, me deu as chaves, não nasci pro drama. No castelo Rá-Tim-Bum, fiz a minha cama. Salvei o mundo ainda criança, eu ajudei na Genkidama.